todos bem-vindos à 17ª live do ABC. Hoje é 15 de junho, terça-feira. A prontidão que está de serviço hoje é a prontidão amarela. Tá frio. Aqui 16 graus. Hoje é dia do paleontólogo, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso e também Dia Mundial da Energia Eólica. Nosso convidado é o Sargento Lobo, ex-vereador do município de São Bernardo do Campo, de Santo André, com 2 mandatos. Daqui a pouco estaremos conversando com ele e o tema é políticas públicas na região do ABC. Associação Gremista Oitaviano ABC, recreativa, cultural e assistencial. É composta pelo corpo diretório, diretoria executiva, diretor-presidente Edson Lumide Guerdão, diretor, vice-presidente, vice-diretor financeiro e primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira, diretor administrativo secretário-geral Rogério Henrique de Souza, vice-diretor administrativo primeiro secretário João José da Silva, diretor financeiro tesoureiro-geral Luiz Mansur Filho. Também é composto pelo Conselho Fiscal. Presidente Paulo Alves Garrido Júnior, secretário Francisco Mariano dos Santos, relator Geraldo Magela Davó. Também composto pelo Conselho Consultivo, presidente Marcelino Aparecido Marsura, secretário José Ribamar da Silva. Também temos o relator Odair Marques da Silva, diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos, diretor social Celso Fernando Batello, diretora do Departamento Feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli, diretor de Patrimônio e diretor de Esportes José Luiz da Silva e diretor de Relações Públicas Jair Donizete Carneiro. E hoje quem está fazendo aniversário e apagando as velhinhas no dia de hoje até segunda-feira que vem, parabéns! No dia de hoje, Edson Gabanella, Douglas Garuti Seppi, João Jimenez Jardim, Rodinei Argueto e Ananias da Silva. Amanhã, quarta-feira, dia 16, Sérgio Pontes, Jordano Marcelo, Cláudio R. Jesus, Paulo Sérgio Martins, Manuel Messias Cabral, Cebola Silva, Vitor Paris e Drauzio José Pereira. Na quinta-feira, dia 17, Manuel Ferreira dos Santos, Wagner Cavesso, Neucília Correia, Alana Turri, Nilton Gomes e o 13º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na sexta-feira, dia 18, João Gomes Gonçalves, Selma Buzo. E no sábado, dia 19, José Francisco Visgueira, Júlia Fonseca, Agnes Juan Limede Guerdão. No domingo, dia 20, Eduardo Machado Marino, Nelton Braga, Renata Dal, Newton Gruger e Nilberto Haroldo da Silveira. E na segunda-feira, Sandra Lopes. Feliz aniversário, parabéns! Nesse dia especial, é aquilo que desejamos para vocês, e que os anos passem, mas nunca perca esse sorriso e também nenhum olhar de esperança que desejamos todos aqui, oficiais e praças e associados do ABC. E o meu convidado já está dando a mãozinha aqui, deixa eu aqui atender ele aqui, o meu convidado, enquanto eu vou ler a biografia dele, do meu ilustríssimo Evanildo Pereira Lobo, Sargento Lobo. Idade, 48 anos, 25 anos na carreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sempre desenvolvendo um trabalho de atendimento à população com os princípios da polícia comunitária, filosofia que abraçou como regra de vida, pois acredita que devemos tratar as pessoas como gostamos de ser tratados. Estudos acadêmicos, fez história no antigo EMES e direito na Anhanguera Incompleto. Fundador da ONG Bom Samaritano, que tem sede no bairro Camilópolis e Santo André há 10 anos.
e foi vereador por 2 mandatos na cidade de Santo André, de 2013 a 2020, sempre crescendo. Vida social, casado com Tati Lobo e tem um filho, o Matheus Lobo. Acredita que a família é a base de tudo e o amor a Deus é o guia que nos faz buscar fazer o certo com honestidade o tempo todo. Como um todo, isso está fazendo bem a toda e qualquer pessoa, mesmo que discorde dele. Essa é a sua fé. Sargento Lobo, sempre com você. Boa noite, meu querido Sargento Lobo. Boa noite, Carneiro. Um prazer. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo muito bem. Parabéns. Você é um locutor nato, né? Tem o dom. Nem tanto, mestre. Eu quero fazer uma pergunta para você, ô Lobo. A minha pergunta para você é: qual que é mais fácil, ser policial ou ser político? Aliás, qual que é mais difícil? Realmente, duas atividades que elas são missões, né, Carneiro? Eu estive servindo a população paulista na Polícia Militar por mais de 2 décadas, né? Sempre atendendo ali no serviço operacional, dia a dia, né, das necessidades das pessoas, e levei esse modus operandi para a política. Infelizmente, as adversidades das duas atividades são os criminosos, né, que acaba, de alguma forma, agredindo a sociedade, e nós somos ali a barreira, o escudo para proteger as pessoas. Mas eu enxergo como missão e sempre encarei com bastante determinação, né? E gratidão a Deus e aos amigos e às pessoas que sempre acreditaram no nosso trabalho, Carneiro. E agora, o que podemos melhorar no ABC num todo, hein, Lobo? O que podemos melhorar? Realmente o ABC, Carneiro, mais uma vez cumprimentando aí os amigos, né, que participam da live, dizer que estamos abertos para perguntas e à disposição. Não sei tudo, aprendo também com as perguntas e aquilo que nós soubermos, teremos o maior prazer aí de compartilhar com a população, os nossos amigos que têm interesse no tema. E política, né, ela faz parte do dia a dia de todas as pessoas. A começar em casa, pela família, né, com os filhos, com a esposa, com os amigos, ao nosso arredor. E a política pública, ela tem um papel ainda mais aprofundado, mais fundamental, né? E nós olhando aqui o ABC, e vou falar especificamente de Santo André, porque eu sei que ecoa nas outras 7 cidades, estamos passando por, e é natural, é do processo democrático, né? Por grupos que estão administrando as 7 cidades, grupos de vereadores, né, para que a população entenda, o chefe mesmo, o detentor executivo e usuário dos próprios públicos e dos serviços públicos é o prefeito. O vereador tem aquele papel de fiscalizar, né? E é um papel plural, aliás. E cada dia mais é diminuído esse papel, ora pelo STF, ora por grupos mesmo, aí organizados do dia a dia, né? E ora pelo próprio vereador, pelo próprio legislador, né? Que também se deixa ser vencido, muitas vezes. Por quê? Porque lá é um trabalho plural na Câmara, né? Então, eu tenho uma iniciativa, eu preciso de outro vereador que apoie para que nós possamos chegar àquele denominador comum. Então, dentro do contexto da política pública na região, né, isso tem sido um problema. Parece que, a começar pelo clube dos prefeitos, né, da região, onde inclusive o prefeito de Santo André é o prefeito dos prefeitos lá, o Paulo Serra, né? Você vê, o legislativo não tem participação, não tem cadeira nesse consórcio dos prefeitos. E quem é a casa que acata os direcionamentos e que aprova as leis e que aprova inclusive o orçamento, que é o que é mais importante dentro da administração pública, que é, né, aí, vamos dizer, a primeira resposta
das políticas públicas é o legislativo. E você, veja bem, não participa do clube lá dos prefeitos. O vereador é difícil até ser convidado a ir lá. Então isso também mostra um problema na linha política da região, aonde me parece que os prefeitos estão tão confortáveis com os seus legislativos, né, seja de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão, Diadema, que primeiro, não se acata o movimento de inserir os vereadores no consórcio para discutir os temas da região, porque nossos temas são fronteiriços também, né? Acontece dentro da cidade, mas também tem os problemas de fronteira, e o legislativo fica fora. Isso mostra a característica, né, desses prefeitos que hoje estão no poder, mas isso já vem lá de longa data, lá desde quando foi criado esse consórcio, no ano de 90, né, e nunca teve assim, uma participação efetiva, eu falo de voz mesmo dentro do Conselho. Com isso, Carneiro, se nós fizermos um resumo, o resultado, né, desse modus operandi da política da região, Santo André, por exemplo, já foi um dos municípios mais ricos do Brasil, de 85 a 89, o mais rico, uma capacidade assim econômica gigantesca. Se você ouvir o hino, eu estava ouvindo aí o nosso lindo hino, né, do nosso corpo de bombeiros, os audazes, né, bombeiros, se você ouvir o hino da cidade de Santo André, fala do gigantesco viveiro industrial, que hoje pode tirar essa parte da letra, porque se for na Avenida Industrial hoje é uma das vergonhas da nossa cidade, mas é um retrato da forma que a política conduziu, as políticas públicas da região e da nossa cidade, para a degradação. Isso muito porque é notório, é claro, que os próprios prefeitos deixam fora os legislativos, né? E os vereadores aceitam isso. E interessante que o que nós estamos vivendo no momento é uma imprensa muito aberta às supostas assertivas, né, dos executivos, seja de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, né, que passa por aquele problemão lá do prefeito lá se é cassado ou não cassado, mas você não vê a imprensa da região falando mais nada assim do que acontece de real, que é preciso esclarecer isso para a população, porque isso reflete nas políticas públicas, né? Você só vê os possíveis acertos, o que está errado, o que está fazendo mal para a população, não é dito, né? E isso acontece aí a olho nu, como a gente fala. Quando você vai aqui na Avenida Industrial, acredito que você, como excepcional bombeiro, já deve ter passado por ali, né? E a cada dia que passa, está pior, né? E já chegou ali no viaduto de Utinga, uma pobreza danada, aqueles galpões lá, a maioria abandonados, né? E não se acha uma saída para isso, enquanto nós vemos a economia da região cada vez mais, né, em frangalhos. Voltando, de 85 a 89, nós éramos um município, um dos mais ricos do Brasil. Hoje passa de 42º, pede para Louveira, com todo o carinho e respeito pelos outros municípios, mas municípios pequenininhos, que não tem nada, né? E aí tem uma pergunta, né? Qual o porquê disso? E nós vemos esses políticos que hoje estão no poder, os prefeitos que são, sim, vinculados a esses grupos que estão comandando a região há 30 anos, né, que está comandando Santo André há 3 décadas. Mas não tem um apontamento da imprensa sazonal mostrando esse rombo econômico que tem se criado, essa pobreza que a cada dia, né, aumenta na região,
vão ali maquiando com algumas suposições do que está indo bem. E aí a gente entra na questão da saúde, né? Tivemos aí um ano de 2019 complicado, um ano de 2020 até o mês de setembro complicado. Aí quando chegou as eleições de outubro, no caso aqui de Santo André, o tema era só o Covid, né, com todas as suas situações, né, com todas as suas confusões, que realmente um vírus perigoso, que ceifou vidas de amigos. Eu chorei, com toda certeza, você e outros amigos que estão nos acompanhando aí, chorou a perca de amigos queridos, né? Mas, ao mesmo tempo, um outro problema maior, né? No mínimo do tamanho do Covid, que foi a politização dessa questão, que gerou, assim, grandes prejuízos, até diria que vai levar um período muito grande para se recuperar, né, que é a economia da cidade. Não vi, por exemplo, em Santo André, o prefeito da região montar um comitê de saúde com especialistas de saúde. Foi só ele falando o tempo todo ali, politizando, né, com aquele discurso, estou salvando a sua vida. Mas é um discurso mentiroso. Santo André, por exemplo, é um dos municípios campeão por morte de Covid. E você não vê a imprensa da região mostrando isso. Se nós compararmos por milhão Santo André e o Brasil, enquanto se aponta, né, com todas as dúvidas, que no Brasil morreu aí aproximadamente 470 mil pessoas pelo vírus chinês, aqui em Santo André, se comparar, morreu quase 800 mil. Nós estamos perdendo, Carneiro e amigos, né, na luta contra esse vírus terrível, para o município aqui vizinho, por exemplo, Sapopemba, ali, aquela região da Zona Leste de São Paulo, uma região extremamente pobre, carente, sem infraestrutura, enquanto Santo André já foi uma das cidades mais ricas do Brasil. Então, esses pontos que vale a pena ter uma reflexão, que a sociedade seja associada, e os outros municípios caminham na mesma linha. São Caetano, por exemplo, usando o mesmo raciocínio, Carneiro, se comparar São Caetano com o Brasil, o Brasil estaria com 1 milhão de mortes por Covid. Então, mas isso é maquiado. Você não vê a imprensa sazonal, os grandes da imprensa da região, noticiar isso. Não há uma transparência na informação, né? Então, essas lacunas que acontecem dentro das políticas públicas e que a população acaba pagando um preço muito alto, que não está sendo bem apresentada às pessoas. E isso preocupa. E é isso que eu discuto o tempo todo, né? Eu tive 2 mandatos de vereador na cidade de Santo André, sempre, né, graças a Deus, muito bem avaliado. Deixei o mandato de vereador dia 31 de dezembro de 2020, com os apontamentos das pesquisas aqui na região, até por jornais aí que me massacravam por apresentar dados verídicos. Se fosse algo fake news, eles teriam me processado, né? Isso eles não hesitam. Eu apresentei verdades, fatos concretos, né? Mesmo esses jornais pareciam pesquisas que eu estava ali em primeiro lugar, caso saísse numa reeleição para vereador. Fui, e a palavra do homem para mim vale muito, né? Fio de bigode, ainda sou dessa geração, já estou chegando quase aos 50 anos, né, Carneiro? Eu acho que o maior valor de um ser humano é a palavra, que está atrelada ao caráter. Tive um compromisso com o Grupo Patriota, né? Saí candidato a prefeito, mas sem recurso nenhum, enfrentando uma máquina poderosa. Enquanto eu saía numa esquina para poder levar um cartãozinho ali, falar das nossas propostas, tinha 200 pessoas ali com bandeira do partido que foi reeleito, né? Isso também é algo bastante preocupante, porque parece que empobrece as pessoas para usá-las durante o período eleitoral, enquanto a gente vê todas essas lacunas
nas políticas públicas, seja na saúde, segurança pública, né? Se nós observarmos os dados em Santo André, por exemplo, é muito maquiado, né? Nós temos aqui um grau de violência na nossa cidade muito grande e preocupante, que é quando a gente fala na teoria do caos, né, de 1942 do Lado Vincent, né, que você tem que combater no pequeno, para não deixar ele crescer. Então você vê esses bandidos que usam motos ali nos horários de pico, roubando marmita, roubando carteira, celular, né, das pessoas que ainda conseguem trabalhar, porque está havendo, sim, um grande problema, né, nessa área do desenvolvimento econômico, da geração de renda. As pessoas... os lockdowns aí, né, um atrás do outro, dado pelos prefeitos. Como eu disse, aqui em Santo André, quem falou do problema da pandemia o tempo todo foi o prefeito Paulo Serra e seu secretário Márcio Chaves. Ambos não são da saúde, né? Eles não apresentaram em nenhum momento um comitê com infectologista, virologista, pessoas especializadas, né? Biomédico, para tratar e justificar as ações deles. Não. E aí, sempre foi muito bem maquiado. Dá chip para as crianças da cidade porque a escola está fechada. Ora, veja bem, é mais de 500 mil a verba da educação em Santo André. Você ficou 2020, nós, andreenses, ficamos 2020, o ano inteiro com as escolas fechadas. Para onde foi esse mais de 500 mil de reais? Mas aí... dá lá um chipzinho para as crianças. A cidade de Santo André, ela é composta por 128 bairros, Carneiro, e com a geografia característica de uma grande cidade, né? Então você tem ali aqueles bairros periféricos com todas as dificuldades, áreas de mananciais invadidas, né? E aquela corrida para se abrigar, que realmente muitas pessoas honestas acabam se vendo nessa situação justamente por conta dessa lacuna e dessa deficiência das políticas públicas de desenvolvimento econômico, né, que nos últimos 30 anos só tem degradado a economia, tem afastado os investidores, que é o que gera emprego, o camarada lá que pega lá o seu dinheiro, abre um comércio, gera lá 4, 5 empregos, 80% da economia americana, Carneiro, é sustentada por esse tipo, né, de gerador de renda. Mas aqui é uma burocracia desgraçada, né? Você, para baixar a calçada em Santo André, primeiro você leva uma multa de quase 7 mil reais e fora a briga que é. É o famoso criar dificuldades para vender facilidade. Então você veja bem o quadro que se passa, que se apresenta. Vai criando essas dificuldades, o camarada que investe vai saindo. Aliás, Santo André hoje perdeu muito com isso, né? O que cresce em Santo André, assim, desenfreadamente, é a pobreza. É essas dificuldades. Aí o gestor, né? Eu acredito até que se fizer uma avaliação, esses políticos que estão no poder aí vão apontar como as pessoas ricas da cidade. Nós só precisamos entender o que eles produzem, né? Mas aí o gestor, na hora, nas proximidades do seu interesse, que é o seu projeto de poder, vai lá dar chipzinho de celular para aulas online, né? Veja bem, para uma secretaria que tem mais de 500 mil de verba para investir na educação, mas ficou tudo fechado, não pode. Escolas privadas, escolas públicas quebradas, né? Porque a particular, aí os camaradas é uma empresa. Foram quebrando, né? E na hora que interessou, que é o caso de setembro para outubro de 2020, foi distribuído ali um chipzinho, aquela coisa toda para as crianças, mas hoje, ó, em 2020, essa semana mesmo que foi, mais uma vez distribuído alguns chips, e eu andando pela cidade de Santo André, conversando com algumas pessoas, eles não conseguiram nem usar o primeiro. Só que tem um detalhe, lá na casa dessa criança, o pai está desempregado, a mãe está desempregada, não tem renda. Eles não têm um celular com a capacidade para estar fazendo aula online, computador muito menos. Então, é esse distanciamento
dessa realidade, né, desse real que exige sim políticas públicas com responsabilidade. Não, eu também não sei como que esses prefeitos, esses gestores, eu não sei o que eles dão para essa grande mídia que não enxerga isso, é que tem gerado essa degradação de modo geral na economia, afeta e cresce a violência, porque afasta aquele camarada que é o investidor. Ninguém hoje consegue montar uma empresa em Santo André. Como que está o risco, né? Sem falar de leis burocráticas municipais, como a regulamentação da malha, né, para tratar a planta genérica, né, que regulamenta essa questão dos imóveis, que faz um planejamento mais atualizado de toda a cidade. Por quê? Porque não tem coragem. A gente vê um grupo de poder preocupado só com o seu poder. Se nós fizermos hoje uma pergunta para o atual prefeito, né, como você está se preparando para quando deixar o seu mandato em 2024? Que é o que me parece, ele está mais preocupado com isso do que realmente com a cidade. Haja vista o tamanho da maquiagem que se cria nas informações, enquanto Santo André, nós vamos passar, né, por uma degradação a olho nu. É só caminhar na cidade, nos 128 bairros. Se você for de Utinga ao Parque Andreense, Sacadura Cabral ao Capoava, Cidade de São Jorge ao Clube de Campo, de Paranapiacaba ao Bom Pastor, se você fizer a Rota dos Ventos, né? Aliás, uma época foi tentaram até implantar esse sistema de segurança na Polícia Militar, nós vamos ver isso a olho nu. E nós vamos ver isso da pior maneira, Carneiro, que é no dia a dia das pessoas, o empobrecimento das pessoas. Ô Lobo, tem uma pergunta aqui, ó. O Rogério Santini está perguntando o seguinte: por que o prefeito de Santo André abandonou o trânsito em Santo André? Hoje é uma cidade abandonada pelo trânsito e nós da periferia sentimos mais a necessidade desse serviço. Aí ele pergunta aí, continuando, os vereadores não têm a obrigação de fiscalizar e cobrar esse serviço? Esse é o papel, vou começar a resposta pelo final, Carneiro. Esse é o papel primeiro, né, do vereador, fiscalizar. Se você olhar na Constituição, no seu artigo 53, lá, e alguns outros pontos que versam sobre a atividade do vereador, se você olhar a lei orgânica do Estado de São Paulo, o primeiro verbo que faz a conotação da atividade da vereança é a fiscalização. Mas, é como eu disse, né, me parece que vem um açúcar lá do Paço que transforma a maioria das casas legislativas, parece em abelhas, né, e acaba deixando esse papel e a população realmente sofre. O serviço de trânsito, em Santo André ocorreu, o Santini, né? Boa noite, Santini, obrigado pela pergunta. Em Santo André ocorreu um problema em 2017, quando houve um princípio ali de reforma administrativa, veio uma discussão, eu inclusive discuti bastante isso e votei contra na ocasião, por quê? E aí, o Carneiro, Santini e demais colegas aí, eu vou usar até um jargão da nossa atividade, né? Você não consegue oferecer segurança se tiver eu e o Carneiro fica com revólver e eu fico com as balas. Na hora do uso, infuncional. Então, com essas reformas, o próprio departamento de trânsito virou uma confusão. Ora, tem uma parte do departamento, aquela que gera, né? Lá na Secretaria de Obras, aqui eles acham que gasta, né, que é os agentes ali, aí eles colocaram lá na IEL, ficou uma confusão danada, né, os encarregados, os pensadores, né, são totalmente ligados à militância do Executivo,
e o serviço na ponta para oferecer para a população fica com essa draga, esse problema, né? Um exemplo clássico, Carneiro, que acontece em Santo André, é o crescimento desenfreado, né? Desarquitetado, como está em moda agora, né? Segundo a Folha de São Paulo, né? Que o ano passado me chamou de fake news e eu estou tentando falar para o Thiago lá da Folha de São Paulo, Thiago, ó, eu não sou fake news não, o Carneiro é meu amigo, viu? Veja bem, como que é a linha dos camaradas, né? Eles colocam esses grupos políticos e aí, quando se pensa mais na política, o que fica frágil é a técnica. E aí a população sente na ponta. A Zona Azul cresceu desenfreadamente em ruas locais. Por exemplo, tem lugar de Santo André, Carneiro, se você for visitar um amigo, agora aumentou de R$1, aumentou agora, nesse momento pandêmico aí, né? Era R$1, agora o valor mínimo é R$1,25. Porra, aumentou 25%. Qual o salário que aumentou 25% durante a pandemia para quem ainda conseguiu se manter empregado? Fora que as pessoas que estão desempregadas, gente. Aumentou. E aumentou os pontos da Zona Azul em ruas locais, que não há necessidade nenhuma. O princípio, né, desse estacionamento rotativo era para viabilizar os comércios de bairros, não virar um negócio. E virou um negócio, viu? O dono mesmo dessa Zona Azul aí, riquíssimo, camarada é um grupo, né, e políticos também envolvidos, né, esses grupos riquíssimos, não devolvem quase que nada para o município. Eu me lembro que em 2014 eu comecei uma briga para seguir, né, o caminho do estorno para a cidade. Pô, deixa eu verificar qual que é a vantagem para Santo André ter Zona Azul, porque os comerciantes estavam reclamando, sendo prejudicados. Às vezes você sai da sua casa para ir lá na padaria perto da sua casa, do seu bairro, chega lá, você não tem uma moeda, antes de você chegar no parquímetro, porque o primeiro que você chega está quebrado, você tem que procurar outro. A menina lá, o camaradinha que trabalha na Zona Azul, está te multando. Eu fui verificar isso. Quem que dá poder de polícia para essas pessoas? Uma vez que a gente sabe que fiscalizar, né, é inerente à fé pública. E aí, as pessoas que têm essa atribuição são concursados estatutários e passam por um concurso e têm as suas responsabilidades. Quais as responsabilidades? Quem treina esses agentes? Que é essas pessoas? Para sair ali notificando a torta direito, né? E a cada dia mais, um monte de rua sendo tomada por essas questões. Então, isso são falhas, né, do serviço de trânsito que, ao meu ver, né, e fiz vários apontamentos, eu tenho quase que um dossiê sobre esse assunto na cidade, e como eu disse, infelizmente, a Casa de Leis, né, a Câmara Municipal, é uma casa plural, eu sempre optei para atividade, né, republicana, a prestação de serviço à população. Então é aquela coisa de estar sempre confrontando com o executivo e com os poderosos da cidade, né? Mas eu tenho quase que um dossiê falando desses serviços aí, e hoje enxergo que o departamento da cidade de Santo André, além de ser um serviço moroso, né, está desatualizado. Você chega em semáforo, tem semáforo na cidade que não tem necessidade nenhuma, você vai aos pontos, precisa de semáforo, você vai em semáforo na cidade que o temporizador ali é um absurdo e não há necessidade, enfim, né? Isso, é claro, é nítido que precisa ser mudado, né? E enquanto me parece que mantém esses grupos de poder lá, fica mais difícil. Meu querido Sargento Lobo, duas perguntas curiosas. A primeira é a sua história na PM. Sua carreira sempre foi no 10º Batalhão. E a segunda pergunta curiosa. Quem está perguntando é o Edson Guedão. Quando despertou essa vontade de ingressar na política? O que levou? Ô, Carneiro, boa noite, meu comandante, Edson Guedão, meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, né? Fizemos trabalhos voluntários juntos, né? Lá na Arte Nova, antiga Arte Nova.
Eu iniciei minha carreira no 2º Batalhão de Choque, na Jorge Miranda 357. Servi lá por um bom tempo. A gente fazia vistorias em presídios, policiamento de estádios, grandes shows, né? Trabalhei em show do Michael Jackson, do Mick Jagger, lá, aquele roqueiro. Vi grandes shows, trabalhei em grandes shows, né? Uma atividade bastante intensa lá no 2º Batalhão de Choque, né? Você no dia a dia ali tinha medidas de atleta, né? Um treinamento muito pesado, eu gostava daquela vibração toda, né? Então fiquei lá um tempo, depois vim trabalhar no 10º Batalhão, fiquei no 10º Batalhão um bom tempo, né? Daí estou somando os 25 anos, tá, Carneiro? Que é a segunda fase ininterrupta na polícia, né? No início eu tinha dúvida se eu ia ser professor, se eu ia ser policial, então, mas aí quando eu decidi de fato seguir a missão de policial, então é o que dá hoje 25 anos de carreira. Fiquei no 10º Batalhão um tempo também. No 10º Batalhão trabalhava na rua, no operacional, e por castigo, eu me lembro, tinha um Tenente Mata, salvo engano, eu trabalhava ali na Rua Ilhéus, antiga 2ª Companhia do 10º Batalhão, Rua Ilhéus. E trabalhava na rua e um dia eu fui cobrir um policial no posto de saúde. Tinha um posto policial lá para atender as ocorrências, direcionar, dar proteção ali aos enfermeiros, aos médicos, que era muito tensa aquela região. Eu fui cobrir, aí fiquei lá uma noite e na outra noite não tinha ninguém. Aí eu falei pro sargento Heraldo na época, né, meu amigão, deve estar por aí tocando a vida. Eu falei, deixa eu ficar lá no hospital mesmo, lá é um lugar muito tenso, mas tem que ter jeito para lidar ali, meu, senão... E aí acabei ficando também um bom tempo lá. 2006 passei no concurso para sargento, né? E aí fui fazer a escola. Quando saí da escola de sargento, começou aqueles ataques, né? Que todo mundo lembra, na Tristes, né? No estado de São Paulo, de facções. Aí eu fui trabalhar na Zona Leste. Fiquei no 38 e 2011 voltei para Santo André, aí já lá para a 3ª CIA, lá na Guaianazes, e ali eu, um pouco mais maduro, né, mais velho, já estava ali com 38 anos, mais ou menos, eu comecei, 37, 38 anos, falei, puxa, e eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, conversar no dia a dia ali, eu acredito que segurança faz no plural, viu, Carneiro? Viu, comandante? E aí comecei ali, era o CGP, né, ali o Comando do Grupo Patrulha. Aí comecei no dia a dia a conversar com as pessoas e era curioso, eu criei uma amizade, tenho muitos amigos, né, graças a Deus por onde passei. E o pessoal ia na companhia, eu quero falar com o comandante, o Sargento Lobo, tinha até um certo ciúminho lá, mas passei por cima, falei, não, comandante, todos nós aqui estamos na mesma causa, e eu defendia muito aquela filosofia de polícia comunitária. Aliás, depois nasceu a vizinhança solidária, depois da gente, viu, Carneiro? Nós já fazíamos esse trabalho do dia a dia ali, eu deixava o meu contato, eu falava para a pessoa, lá no início não tinha celular, então eu falava para o pessoal, vai lá na companhia, eu estou tal dia, tal hora, deixa lá num papel anotado, né? Não tinha essa coisa de tecnologia, e nós dávamos resposta para a população, né? Pois tinha até telefone fixo, da onde eu morava, falava, se precisar mesmo, uma coisa, você me liga lá em casa e tal. E aí nós criamos essa aproximação da população, com a população, e eu gostava muito, viu? Ver, né, a forma que as pessoas recebiam a polícia, né? A polícia cidadã, né? Aquela polícia de Estado, ela veio mudando, né, com o tempo, né? E ela passou a uma polícia cidadã, ainda que alguns políticos às vezes acham que deve cercar a casa deles, né? Faz um monte de cagada e acha que a polícia tem que cercar a casa deles lá para evitar que o povo manifeste, né? Não só político, como gente do judiciário, por aí afora a gente vê direto. Mas eu enxergo a polícia como uma polícia cidadã. E a população quer ajudar, população de bem, né? Esses vagabundos que criticam,
é minoria, é que parece que o cidadão de bem cala e o grito dos maus, né, desses canalhas, parece que é maior, mas não é não. Quando você se predispõe a estar ali, o povo está com você. E eu comecei a criar essa amizade, e aí quando chegou 2012, tinha um pessoal na companhia começou a falar de política, eu não tinha nenhum interesse à política eleitoral, né? E eles escolheram meu nome. Eu falei, você vai ser o candidato. Eu falei, pô, eu não entendo muito disso, só tem bandido lá, aquela visão que todo brasileiro, na grande maioria, tem, né? Eu falei, mas aceitei o desafio, porque eu comecei a estudar sobre a política, observar, né, os movimentos e ver também até a qualidade de pessoas que nós tínhamos. Eu falei, não, a gente precisa mudar isso. E aí entrei de cabeça no trabalho, fui aprender sobre a política eleitoral, sobre a administração pública, sobre a realidade de Santo André, né? É que nós temos assunto assim para falar umas semanas, se for entrar no tema de uma forma mais completa, sobre questão da administração pública, se a gente entrar na educação, entrar na fragmentação, por exemplo, né, dos desenvolvimentos, quando a gente fala econômico, mas a gente tem que fragmentar isso. O que está se desenvolvendo? É o comércio, é a indústria, é os serviços, né? Então, eu fui estudar sobre isso, Carneiro, fui aprender sobre isso, e se enxerga, basta querer ver saídas para uma retomada de crescimento real. É só a gente olhar o Brasil. O Brasil com todos contra o nosso presidente, né? Só olhar aqui a cor aqui atrás, vai ver a bandeira que eu defendo, né? O Brasil cresceu 1,2. Nosso país é gigantesco. Eu vi o ministro da Infraestrutura aí apresentando um investimento de 250 bilhões em infraestrutura, levando água para as pessoas em rincões onde era trocado água é vida. O próprio Jesus Cristo, em alguns momentos na Bíblia Sagrada, é comparado com a água, porque a água é vida. E tinha políticos canalha que trocava a água por voto, né? Então a gente vê que tem saída no nosso país, no nosso estado e nos nossos municípios. Basta tratar a coisa pública com responsabilidade e oferecer prêmio para o jornalista sério que apresentar matérias em discordância com o interesse público. Ele tem que ser premiado, que ele provar que aquilo. Por quê? Porque corrupção mata, né? O roubo destrói. Às vezes o político está confortado lá dentro da sua casa, seus filhos, sua família, mas isso não é espírito público. E para mim, política é missão. E eu fui aprender isso na prática lá, né? Graças a Deus, 2012 eu fui eleito, acho que o 18º, e em 2016 eu já alcancei a marca lá dos 10 vereadores a chegar a 5 mil votos na cidade de Santo André, né? Então, assim, é um aprendizado, é uma missão e é prazerosa, porque graças a Deus eu ando na cidade de Santo André, o tenente Edson Guedão aí já andou comigo, e nós, graças a Deus, somos bem recebidos, pessoas respeitam o nosso trabalho. E antes de tudo, sempre vem ali o meu prenome, o Sargento Lobo. Isso também eu sou grato à Polícia Militar, né? Eu sou grato à oportunidade que me deram de mostrar que na Polícia Militar tem homens, mulheres, pessoas que querem realmente o bem do próximo e da sociedade. E foi através desse trabalho da Polícia Comunitária e depois já peguei no iniciozinho, né, a Vizinhança Solidária, fui um grande propagador desse trabalho, eu parabenizo, né, as pessoas, os comandantes que defendem, que atualiza, que implanta, né, nos bairros e nas suas regiões de comando. É um trabalho excelente e é uma luz no final do túnel da segurança, que a população, quando aprende. Tem alguns politiqueiros lá que nunca ouviu falar de segurança, que quer atrapalhar, mas para a gente andar bem, a gente tem que ter amor, né? Até com o café com leite do time ali, você tem que tratar ele com carinho, né? E é assim mesmo. Segurança pública também é assim. Mesmo aquele que, né, ouviu o Percival de Souza falar, ele fez, mas tá bom, porque às vezes daquelas bobagens dele pode sair alguma coisa boa. E é assim a segurança. E só se entende e só se aprende a fazer ouvindo as pessoas. Né? No quartel, nas escolas militares, que
não tenho dúvida, ser uma das melhores escolas do Brasil, que forma, de fato, o profissional. Lá você tem horário para cumprir, você tem horário para ir no banheiro, para almoçar, para jantar, você cumpre escala, você tem horário. E você tem exigência de nota mínima. Então, você é bem informado. E quando te dão a oportunidade, você acha um caminho. Nós temos grandes homens e mulheres na nossa polícia que pode somar e contribuir sobremaneira, né? E também aprendemos com grandes pessoas da sociedade que gostam do tema e que querem o bem, que querem trabalhar junto. E essa harmonização eu encontrei quando eu tive essa oportunidade, né? Lá na terceira FIA, de trabalhar nos bairros, peguei aquela vanzona, né, que o pessoal chama de dogão, e comecei a andar nos bairros, conversar com a população, e foi daí que surgiu essa capilaridade, que eu conquistei essa capilaridade para ter 2 mandatos em Santo André e ainda, graças a Deus, ter alguma voz na nossa cidade em prol do bem e da nossa população. Meu querido Sargento Lobo, tem uma última pergunta aqui, que o nosso tempo está acabando, e a pergunta vem, acho que é do Edson Guerdão. Os hospitais de campanha foi um investimento enorme, e ainda durante a pandemia desativados. Alguns nem tiveram pacientes. Não existe mecanismo de vigilância e cobrança? Então, Carneiro, eu fui uma das pessoas que mais sofreu em Santo André, estando vereador, eu diria, não vou dizer na história do Legislativo de Santo André, mas eu fui muito perseguido, né? Perseguido porque eu busquei a verdade. Eu entrei, por exemplo, no hospital Bruno Daniel lá umas 2, 3 vezes e fui ameaçado pelo secretário. Tomaram meu celular, me empurraram, né, de forma muito covarde lá, eu sozinho, ele lá. E chegaram a contratar uma empresa de segurança para me proibir fiscalizar os hospitais. Os hospitais não só de campanha, eu cheguei a entrar no Hospital Municipal de Santo André quando se falava que Covid, o vírus, você via olho nu, criando assim um pânico absurdo à população, e eu chegar lá e encontrar profissionais lá, politiqueiros, né? Aqueles caras comissionários comendo chocolate, sem máscara, e eles indo para cima querendo me agredir, ou seja, impedindo o meu trabalho a todo custo, né? Então, esses hospitais de campanha, ao meu ver, o Carneiro, o comandante Edson, foi um dinheiro muito mal aplicado. Você poderia ter construído hospitais permanentes, oferecido, sim, né? Primeiro que as ações, hoje a gente vê ações desastrosas, né? Só vai para o hospital quando você estiver sem ar, né? Que aí hoje se analisa que quando você está nessa fase já é uma fase bastante perigosa. E aí não se aceita o tratamento precoce, né? Eu não sou médico, eu não entro nesse detalhe, mas eu sigo os médicos que me orientam, né? Graças a Deus até aqui o Senhor tem cuidado da gente, o nosso Deus, e as orientações. Então, para mim, esses hospitais de campanha, por exemplo, o do Bruno Daniel, gastou-se uma fortuna, e no meio de campanha de outubro, né, de 2020, ano passado, o prefeito da região desmontou ele. Aí eu entrei lá e mostrei, tudo abandonado, não foi usado nenhuma vez. E a própria forma dos espaços com os leitos favorecia a contaminação por Covid. Eu tenho registro, tenho vídeo disso, me representar abrir o BO, abrir o processo, fizeram o carnaval deles, né, por eu trabalhar. Não é porque eu estava roubando, não. Né? É porque eu estava trabalhando. Graças a Deus, tenho um caráter ilibado. Meu CPF, eu sempre falei na tribuna, para qualquer cidadão, ó, vê quem é o Sargento Lobo. Meu CPF é esse aqui. E eu moro em tal lugar. Sempre deixei muito claro. Mas eu estava mostrando que a população aqui de fora estava ficando desempregada. Estava passando fome. Um dos municípios que já foi um dos mais ricos do Brasil, você tem Andreense passando fome, gente. Por quê? Por ganância política, por um projeto de poder? Então, veio 84 milhões do governo federal. 84 milhões. Parte desse dinheiro foi usado até na fundação. Eu denunciei isso, até para a Polícia Federal. Encaminhei documentos. Parte de dinheiro usado até para pagar imposto de renda atrasado. Isso é finalidade de combate à Covid? E como eu disse no início da entrevista,
Nunca se montou um comitê, Carneiro, com virologista, infectologista, biomédico, né, cientista. Pô, com dinheiro desse, você contratar um cientista para poder, né, médicos altamente gabaritados para dar os direcionamentos. Não, quem falava era o prefeito. Ele achava bonito chegar às 7h30 da noite, fazer aquela live, estou salvando sua vida. E bem protegido, né, aliás, como eu disse aí também no início, as empresas, né, de mídia da região, os grandes jornais, né, eu não sei o que ele dá para esses camaradas, né? Eu só sei que não falam, não mostram essa verdade. Eu também fiz lá, não é estar lá para qualquer cidadão ver, só ver a quantidade de mortes de Santo André do Covid, o que se avalia o Brasil por milhão, que vai ver que o tanto de mortes de Santo André, se o Brasil fosse Santo André, nós estaríamos com mais de 800 mil mortes. Então, ações catastróficas, né? Erros, ações erradas, mas você nunca vai ver o prefeito, ele não assume nenhum erro. Para ele é sempre aquela conversa, né, politiqueira. O que interessa é o projeto de poder. Tanto é que na própria campanha nós vimos isso muito claro, né? Muitos partidos ali cooptados, sabe lá Deus como, né? Ou até sabemos como, né? E aí, para mim, as ações dos hospitais de campanha, fazendo uma quadra no Bela Antônia, meu Deus, com todo esse dinheiro, não dava para você equipar UPA, porque ficaria já permanente, a doença estaria ainda, com condições adequadas para separar leitos com segurança, né? A triagem era muito mal feita, Carneiro. Chegou um momento, né, que eu entrava nos hospitais de campanha e denunciava, e tinha teve vídeo meu que teve mais de 6 milhões de visualização. E aí eles colocaram o Estadão, Folha de São Paulo, essa turma aí que não gosta de crédito, o UOL, falando que eu era fake news. E eu mostrando dados, fatos, né? Então, meu caro Sargento Lobo, o nosso tempo está expirando. Deixa eu falar aqui alguns comentários rapidamente. O Rogério Santini está dizendo o seguinte, ó, que você foi essencial no hospital, ajudou não só médicos e enfermeiros, mas também os policiais e bombeiros e fez muito por nós, gratidão. O Jonas Nascimento está dizendo, em todas as profissões, sem exceção, tem os bons e tem os maus profissionais. Na política não é diferente. O ruim é o fato de que os maus parece que chamam mais atenção e marcam mais, infelizmente. Mas quem é bom, é do bem, dorme tranquilo quando põe a cabeça no travesseiro. Isso não tem preço, não tem valor. Nosso tempo está acabando, mas eu queria que você fizesse as considerações finais, meu querido Sargento Lobo. Agradecer, meu amigo Carneiro, agradecer, meu amigo Tenente Edson, Tenente Carneiro, todos os amigos que participaram, e dizer que eu sou um soldado na trincheira. Estou aqui à disposição de vocês. Precisando de mim, liga aí no meu telefone, não tem dia nem hora, tocou a corneta, entro em posição de sentido e estou pronto para marchar. E o Edson está avisando que essa caneca aqui na próxima reunião está te aguardando, meu querido. Quando a gente voltar dentro da normalidade, toda segunda, quarta-feira do mês, nós temos o nosso almoço, e essa caneta vai estar te aguardando lá. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, gratidão aí pela sua presença aqui na live do ABC. Um grande abraço, meu querido Sargento Lobo. Bom, gente, falamos aqui com o Sargento Lobo. Quero agradecer aqui o pessoal que participou. O Rufino, vou ler aqui o pessoal que participou. Rufino, Rogério Santini, Y Lobo, Jimmy Vela. Tô lendo mais ou menos aqui, gente. Tatiane Neortoli, Tati Arnete, Rosana, Roseli, vou ler só primeiro. Um grito de silêncio da alma. Aqui, opa, tem o Carneiro Fábio da Silva, tem a Silene de Souza, Cláudio Ponto Campos, deixa eu ver aqui o Litli, esse tá difícil de ler, viu? Anir 36, Carturan, Camila 1978, W. Moraes, Aparecido Benedito, Pompeiro, Roque, Diógenes Munhoz, Isabel Queiroz, MW Roque Iac,
Celso Cebola, a Geisa Sérgio, José Maria, exatamente, deixa eu ver aqui, Osvaldo, foi só o primeiro, Éramos 20 Bombeiros, Natálio Queiro, Márcio Alexander, isso mesmo, Alexander Ribeiro, João Nascimento de Maringá, Paraná, Adilson e o Leandro Pereza e o Devan Garces. Muito bom, gente. Estou lendo conforme está aqui, eu sei que não está fácil, está difícil, porque os homens peço até desculpa se caso vossa pessoa li errado aí. Quero agradecer a presença de todos por essa live e estaremos aguardando você na próxima terça-feira. E não despreze o conhecimento, meu amigo e minha amiga. Nascemos sem saber de nada e morreremos sem saber de tudo. Um abraço e boa noite.